Nós estamos falando da necessidade que temos de experimentar na nossa vida, especialmente na nossa vida corporativa, na nossa vida como igreja, esse santo e bendito julgamento que é feito pelo Espírito de Deus na pessoa do Senhor Jesus, para gerar em nós a própria vida do Senhor, para que o Senhor seja honrado e haja um testemunho verdadeiro na vida de todos nós e de nós como povo do Senhor. E estamos olhando para esse texto de Juízes, como comentamos no domingo passado, o livro de Juízes, e ele fala de um tempo em que Deus levantou vários servos para julgar o seu povo, o povo de Israel. Toda vez que o povo se desviava do Senhor, caía em cativeiro, o Senhor levantava alguém, conduzido pelo Espírito Santo, e ele julgava o povo de Israel, segundo a lei, segundo a aliança que o Senhor tinha com o seu povo. E sempre que isto ocorria, o passo seguinte era o povo ser libertado daquele cativeiro e experimentar paz diante do Senhor. Mas sempre que o povo se afastava desse bendito lugar, ou desse terreno onde as coisas estavam alinhadas com a aliança que Deus tinha com o seu povo, o povo novamente caía nas mãos dos seus inimigos, até que o Senhor, na sua graça, promovesse um novo livramento. Nós vimos que isso é um tipo, uma figura daquilo que a igreja do Senhor vive verdadeiramente no tempo presente. Só que no tempo presente, o Senhor verdadeiramente tem usado o verdadeiro juiz, que é seu próprio Filho, aquele que a palavra de Deus chama de a medida de Deus, o metro de Deus, aquele por quem Deus julgará todas as coisas nos céus e na terra. E como disse o apóstolo Pedro, este julgamento definitivo, pleno, verdadeiro, que gera um fruto segundo o coração de Deus, aceitável pelo Senhor, deve começar, como disse Pedro, e tem começado pela casa de Deus, pela igreja de Deus. E nós louvamos o Senhor por esse grande privilégio de sermos aqueles que têm, pelo Espírito Santo, sido trazidos até a presença do Senhor, para que Ele nos meça. E nós vimos que esse medir de Deus na nossa vida não é para condenação, mas sim para nos conformar à sua imagem e semelhança. Para que o Senhor verdadeiramente encontre em nós, por obra dele mesmo, semelhança com seu Filho amado e bendito. E vimos um texto paralelo, ao texto de Juízes, que está na carta de Tiago, capítulo 4. Vamos ler também. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade no mundo é inimiga de Deus? Aqui nós temos a realidade daquilo que estava até certo ponto numa sombra, num tipo lá do antigo povo do Senhor. Não sabeis que a amizade no mundo é inimiga de Deus?
E que aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Todas as vezes, que Israel se aproximava daquela vida segundo os gentios, esta experiência, eles recebiam, E Tiago está, então, colocando de forma muito contundente esta verdade aqui. Aquele, pois, que quiser ser inimigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti o diabo, e então ele fugirá de vós. Essas duas coisas sempre terão que estar juntas. Não há como resistir o diabo se antes não houver sujeição a Deus. E era isso que nós vemos acontecer lá no livro de Juízes, toda vez que o Senhor levantava alguém para livrar Israel das mãos de seus inimigos. Como já falamos, Juízes capítulo 3, diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo, ou seja, amaram o mundo e se colocaram como inimigos de Deus, Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Sujeitai-vos a Deus, e então resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas se não houver sujeição a Deus, não haverá poder para resistir o diabo, e ele não fugirá de nós. Aqui em Israel, quando o povo se rebelava, o inimigo prevalecia. E então clamaram ao Senhor os filhos de Israel. E o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. E como ocorreu essa libertação, irmãos? Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele, um sobrinho de Caleb, é levantado pelo Senhor. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, quando o Senhor levanta Otoniel pelo Espírito julga o povo vai para a batalha, e a palavra diz que agora o Senhor entregou aquele dominador nas mãos dos filhos de Israel, e Israel foi liberto. Versículo 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Mas Otoniel, filho de Kenaz, morreu. E se você ler o versículo seguinte, tornaram então os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor. E eles vão cair novamente
em um novo cativeiro. Mas esse texto, irmãos, é um dos vários, né? Mostra claramente, e isso bem na prática, né? Bem na experiência dos filhos de Israel, o que Tiago está falando aqui no capítulo 4, nesses versículos que nós lemos. É a mesma verdade. Por isso, o Senhor deseja, como disse Tiago, promover na vida do seu povo um julgamento que permaneça. Tiago está dizendo ali que o Espírito do Senhor tem ciúme do povo de Deus. O coração do nosso Pai sofre quando, de alguma forma, nós como igreja temos algum tipo de amizade com o mundo. Israel era um povo separado e deveria, como tal, viver exclusivamente para o Senhor. Mas eles não andaram nesse caminho. Israel tem uma história de muitos fracassos. Em muitos momentos, Israel fez amizade com aquele que não deveria. Amou e adorou e serviu outros deuses. E por causa disso, se tornou fraco. E foi escravizado. E a escravidão durou até que um julgamento da parte do Senhor viesse sobre o povo, para ajustar aquele descaminho, né, aquele desvio, aquele pecado que o povo havia recebido, né, no seu coração. Eu ainda preciso compartilhar com os irmãos mais algumas coisas dentro dessa introdução que estamos fazendo, né? Nós paramos domingo passado falando que hoje a igreja do Senhor, né, os filhos do Senhor, nós, né, que estamos em Cristo, somos julgados em Cristo. O juiz definitivo, né, o metro, a vara de medir eterna do nosso Deus. E até falamos que aquilo que não é medido aqui na terra vai ser medido um dia na eternidade. Nada vai ficar de fora. Mas nós temos o privilégio, né, de experimentarmos essa maravilha já, né, no tempo presente. O último texto que lemos no domingo passado foi Efésios 4. Eu queria retomar, né, com os irmãos a partir desse texto. Efésios 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O Paulo está dizendo aqui, pelo Espírito do Senhor, que o caminho que a igreja deve trilhar é um caminho que passou pelo crivo do Filho de Deus. Um caminho que já foi julgado. Um caminho em que o ímpio não anda por ele. A igreja tem um caminho para andar dado pelo próprio Deus. Assim como tinha Israel lá no Antigo Testamento ou debaixo da Antiga Aliança. Então Paulo está dizendo que não podemos, né, continuar como igreja sem que isso tenha ocorrido, ou continue ocorrendo, né, nas nossas vidas. Verso 18. Obscurecidos de entendimento, isso se referindo aos gentios, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem,
pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Certamente este não é o nosso caminho, mas sim o caminho do mundo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então a igreja, aqueles que são filhos de Deus, eles precisam viver nesta posição que Paulo está colocando aqui. Ele está colocando um caminho julgado pelo Senhor. Um caminho completamente diferente daquele que tem os demais homens que não conhecem o Senhor. Por que não podemos viver como os demais homens? Porque nós aprendemos a Cristo. Ou seja, o Filho de Deus foi mostrado, está sendo mostrado a nós pelo Espírito Santo de Deus. Nós não estamos aprendendo uma doutrina. Nós não estamos aprendendo mandamentos escritos na pedra, né? Ou a letra, como o nosso irmão Paulo disse. Nós estamos contemplando o próprio Deus na face de Cristo por obra do Espírito Santo de Deus. O Senhor está se mostrando a nós como a verdade viva do Pai. Ele está se mostrando a nós como aquele que verdadeiramente agradou o coração do Pai. Ele está se mostrando a nós como aquele que verdadeiramente o Senhor tem todo o seu prazer. O Senhor Jesus não tem escondido a sua face do seu povo. Pelo contrário, Paulo disse que é nesta contemplação, e por esta contemplação, que nós somos transformados pelo Espírito Santo à sua imagem e à sua semelhança. Por isso, irmãos, é muito precioso tomar consciência disso. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Às vezes, o homem continua o mesmo, porque ele não permite o Espírito Santo de Deus fazer ecoar no seu coração o próprio Senhor Jesus. E não permite o Espírito de Deus instruir o seu coração com o próprio Filho de Deus. Se vocês observarem os entornos, vamos dizer assim, vários que o Senhor Jesus viveu enquanto ele esteve aqui na terra, como era grande a dureza dos corações que cercaram o nosso Senhor muitas vezes enquanto aqui ele esteve. Os homens estavam interessados, às vezes, nos seus milagres, nos seus feitos, nas coisas que ele realizava de forma maravilhosa, mas pouquíssimos permitiram que o Senhor Jesus entrasse de fato em suas vidas e em seus corações. A igreja do Senhor é um povo que tem aprendido Cristo. A antiga aliança foi escrita em pedras, mas o Senhor prometeu que a nova aliança não seria mais escrita em pedras, mas ela seria escrita em corações de carne. No interior
dos filhos, de tal forma que um não dependeria mais do outro para conhecer o Senhor. O Senhor mesmo declarou pelo profeta: ninguém perguntará ao seu irmão, conhece o Senhor? E o profeta, pelo Espírito, traz também a resposta, né? Ninguém fará essa pergunta, por quê? Porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Amados, esta é a nossa porção. Mas esse conhecimento aqui, ele toca a nossa vida com um profundo julgamento. A palavra de Deus declara que, por ocasião da manifestação do Senhor Jesus, todo aquele que caísse sobre ele seria feito em pedaços. E sobre quem o Filho de Deus caísse, seria reduzido a pó. Ou seja, é impossível continuar do mesmo jeito quando é tocado por Jesus. Ou quando é iniciado no coração, verdadeiramente, esse aprender a Cristo que Paulo está falando aqui. A verdade do Senhor, ela queima como fogo. João Batista disse que o Senhor Jesus era aquele que traria, né, a pá na sua mão, e ele entraria na sua eira e separaria o trigo da palha. Aonde o Senhor entra, aonde o Senhor chega, aonde o Senhor está, as coisas são colocadas nos seus devidos lugares. Aquilo que é de Deus fica evidente, e aquilo que não é de Deus também fica evidente. Não há confusão no Senhor Jesus. Amados, por isso que alguém que verdadeiramente conhece o Senhor Jesus não fica com um pé em cada canoa por muito tempo, porque o Filho de Deus é fogo consumidor, é a vara de medir de Deus, é aquele que remove aquilo que não pertence ao Senhor, das entranhas daquele que o Senhor chama para ser dele. E aquilo que não for feito aqui nesta terra, amados, será feito na eternidade, porque o Senhor Jesus será eternamente o juiz de Deus. A verdade de Deus, a justiça de Deus, em todos os sentidos. Então renoveis no vosso espírito, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Mas quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O Senhor Jesus separa o velho homem do novo homem. Glórias a Deus por isso. Eu vou ler um texto para os irmãos, é bastante conhecido, mas que ajuda a gente ver isso de uma forma mais concreta. Isaías capítulo 6. Nós temos ali uma amostra maravilhosa do que estamos falando. Uma experiência do nosso irmão Isaías.
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías aqui viu o Senhor Jesus, uma visão antecipada do Filho de Deus. Então serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, todo aquele que vê o Senhor, amados, não consegue dizer outra coisa, a não ser o que Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías teve essa visão do Senhor ali no templo, e sem que o Senhor falasse nada para ele, ele gritou desesperado: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, esta é a obra que o Senhor faz e está fazendo na vida dos seus filhos. Não é possível ficar na presença dele sem que ocorra esse milagre. Eu lembrei aos irmãos domingo passado daquele evento, quando Pedro e os demais apóstolos estavam pescando no mar da Galileia, e depois de pescar uma noite toda e não pegar nenhum peixe, o Senhor se aproxima deles e pede o barco de Pedro emprestado para fazer uma pregação ali na praia. E assim que ele termina, ele manda Pedro novamente jogar a rede nas águas. E Pedro, um tanto relutante, obedece à palavra do Senhor. E para surpresa dele, ele apanha uma grande quantidade de peixes. E quando Pedro olha para aquilo que tinha ocorrido, para aquilo que o Senhor tinha realizado, ele fala algo, irmãos, maravilhoso. Ele fala: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pedro contemplou ali com seus olhos, ele percebeu, ele teve um deslumbre, que ele estava diante de alguém muito especial. Ele tinha certeza absoluta que havia ocorrido um milagre ali dentro de seus olhos. Então ele disse: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não conseguia mais se sentir confortável diante daquele que seus olhos contemplavam. Amados, ali estava a justiça de Deus, o santo de Deus, o juiz eterno de Deus, o metro eterno de Deus, aquele que medirá todos os homens, segundo a sua própria justiça e santidade, a sua própria aprovação que ele alcançou diante do Pai.
Como nós precisamos disso, irmãos? Nós não precisamos disso uma única vez na vida. Isso não deve ocorrer conosco apenas no dia em que invocamos o Filho de Deus. Pelo contrário, esta é uma obra que deve continuar até o último minuto da nossa vida aqui neste mundo. O Senhor não pode deixar de ter lugar no nosso coração para nos julgar, segundo Ele próprio. Sabe por quê, queridos? Que isso é muito precioso. E vou falar um pouquinho. Isso é precioso para Deus, sobretudo para Deus, mas é também precioso para nós. Nós precisamos ter compreensão disso. O diabo só não pode tocar naquilo que já foi julgado por Cristo. Guarde isso. Israel só prevalecia na batalha depois que era julgado. Todo o terreno de nossas vidas, que por dureza do nosso coração ou por qualquer outro motivo, ainda não foi apresentado diante do Senhor para ser julgado por Ele, certamente são terrenos vulneráveis, aonde o inimigo pode colocar o seu dedo. O diabo perde toda e qualquer condição de tocar, de influenciar, de alguma forma destruir. Ele perde esse poder, esta condição sobre aquilo que é julgado em Cristo Jesus. Tiago disse aos irmãos que eles deveriam resistir o diabo. Mas antes de resistir o diabo, eles precisavam se sujeitar a Deus. Otoniel só pôde ir à guerra, só pôde ir à batalha e expulsar aquele invasor das terras dos filhos de Deus, depois que ele julgou o povo segundo a velha aliança, ajustou o povo segundo o coração de Deus. Vocês se lembram, irmãos, que Pedro, nós temos um exemplo muito forte disso na vida de Pedro, né? Pedro, um dia, quando o Senhor perguntou dos apóstolos quem ele era, quem o Senhor era, Pedro teve uma resposta maravilhosa. Não teve? Ele não deu uma resposta maravilhosa, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor falou que Pedro estava falando aquilo porque o Pai havia lhe revelado. Mas, tempinho depois, logo na sequência, o Senhor fala de ir para Jerusalém e de ser crucificado. Pedro então se levanta e repreende o Senhor. E diz para ele: o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não vai fazer isso. Qual foi o que o Senhor falou para Pedro nesse momento? Arreda-te de mim, Satanás. Porque você
não está cogitando ou falando sobre as coisas de Deus, mas está falando segundo as coisas do homem. Ali Pedro estava manifestando o seu coração ainda não julgado, ainda não conhecedor da cruz, ainda não transformado pelo poder do Senhor. E nós podemos ver o inimigo influenciando a fala de Pedro, o conselho de Pedro, o caminho proposto por Pedro, um homem que horas antes fez uma declaração maravilhosa debaixo de uma revelação do próprio Deus. Por outro lado, irmãos, Deus só vai ter aquilo que for fruto deste julgamento. Só tem lugar diante do Senhor aquilo que passar pelo Filho, que for segundo o Filho, que for fruto do Filho, for consequência da vida do Filho. É o Filho que frutifica para Deus. Vocês se lembram daquela figueira que Jesus amaldiçoou? Por que ela foi amaldiçoada? Ela era uma figura de Israel. O Senhor foi até ela buscar frutos, mas ele só achou folhas. Então ela foi amaldiçoada, para nunca mais produzir absolutamente nada. Mas o Filho de Deus, ele tem frutificado para Deus. Ele não só é as primícias para Deus, mas dele também Deus tem, a sua abundante colheita. Tem um texto em João capítulo 14, versículo 30, eu quero ler esse texto com os irmãos. João 14, versículo 30. Deixa eu ler o 29 também. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem é o príncipe do mundo, irmãos? O diabo. E ele nada tem em mim. O diabo, ele não tinha absolutamente nada no Filho de Deus. Nada, nunca teve. O diabo nunca encontrou nada na vida do Filho de Deus que fosse dele, diabo. Ele nunca pôde se apropriar de absolutamente nada. O Senhor entrou nesse mundo e saiu dele, e na sua vida só foi encontrado aquilo que pertencia ao Pai. Mas isso não é verdade em nenhum de nós. Nós não podemos dizer a mesma coisa. Ou podemos?
Não podemos. Por isso nós precisamos desesperadamente que o Senhor nos julgue. Que a nossa vida passe pelo Filho de Deus. Passe pelo Filho de Deus. Porque Ele é a medida exata da vontade do Pai. Não há nada errado e fora do coração de Deus na vida dele. Às vezes nós tentamos trazer algum tipo de julgamento para a nossa vida, mas completamente errado e até proibido pela palavra de Deus. Por exemplo, a palavra do Senhor fala para a gente não julgar uns aos outros, não é verdade? Por que será? Porque o que verdadeiramente pode nos julgar é Cristo, o Senhor. Nós não podemos nos julgar segundo o que nós consideramos melhor, segundo a nossa opinião, segundo o nosso entendimento, segundo as nossas preferências. Nós vamos errar. Nós vamos ficar longe da verdade. O que nós precisamos é que o Senhor passe por nossas vidas. O que nós precisamos é aprender a Cristo. O que nós precisamos é que a luz dele expõe o nosso ser. Revele as nossas entranhas. Nos descubra completamente na presença dele. Porque nele o diabo não obteve absolutamente nada. Santo, justo e verdadeiro eternamente. Por isso, amados, ele separa o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é do Pai do que não é do Pai. O apóstolo João, volte um pouquinho aí, no capítulo 7. Olha o que ele falou. Ele está declarando, que as palavras do nosso Senhor. Ele disse assim: não pode o mundo odiar-vos. O Senhor está falando isso para os seus próprios irmãos. Mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. O Senhor Jesus não precisava fazer absolutamente nada para ser odiado. Naturalmente ele era odiado pelo mundo. Por quê? Porque a sua vida santa denunciava as obras malignas dos homens. Ele descobria a rebelião que estava no coração dos homens. E, consequentemente, ele era odiado. Este julgar do Filho de Deus, ou traz o homem em arrependimento, em submissão, em sujeição à vontade soberana de Deus, ou acentua no coração dele a sua rebelião contra o Senhor. É disso que Tiago está falando lá no capítulo 4. Todos aqueles que se sujeitavam ao Senhor iam ao encontro do Filho de Deus e o amavam. Mas quem tinha o seu coração endurecido, olhando para a sua vida santa, se tornavam ainda mais inimigos do Senhor. No capítulo 8 nós temos este evento
ocorrendo, queria que você olhasse lá. Versículo 41. Vós fazei as obras do vosso pai. Jesus está dizendo que os judeus faziam as obras do diabo. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E mais para frente o Senhor Jesus vai dizer que os judeus desejavam matá-lo. Por que desejavam matá-lo? Porque a sua vida santa, procedente do Pai, completamente sujeita à vontade do Pai, denunciava a rebelião que havia no coração daquele povo. Mas muitos fizeram um caminho diferente. Gritaram como gritou Isaías. E disse: ai, porque estou perecendo. Ai, porque sou pecador. Ai, porque estou em rebelião contra Deus. Então puderam ser perdoados e recolocados na presença do Senhor. E notamos, amados, que pelo fato de Satanás não ter nada na vida de Jesus, Satanás nunca pôde tocar em Jesus. Quantas vezes quiseram matar o Filho de Deus, mas não foram capazes. Quando ele morreu na cruz, ele morreu porque ele se entregou voluntariamente. Não foi assim? O Senhor quer trazer o seu povo para esse terreno seguro da sua presença, aonde o inimigo não tenha como desencaminhar a sua vida e tornar a sua jornada aqui nesta terra infrutífera. E de alguma forma em cooperação com aquilo que não tem lugar diante do Senhor. Todo o Novo Testamento, amados, contém essa voz do nosso Deus, nos chamando para uma vida de consagração ao Senhor, para uma vida de separação ao Senhor Deus, para uma vida de comprometimento completo com o nosso Pai, uma vida onde verdadeiramente a presença
a santidade e a justiça do Filho de Deus decida os passos que ali são dados. Para que haja um testemunho na terra. Para que haja frutos para o nosso Deus. Para que haja poder e autoridade na vida dos santos. Amados, quantos de nós vê com clareza que a igreja do Senhor, nestes dias do fim, não manifesta a autoridade e o poder que lhe é prometido? Por que será? Deus encolheu a sua mão? Deus diminuiu o seu braço? Não. Certamente tem faltado este julgar do Filho de Deus em nosso meio. Porque toda vez que Israel era julgado, a espada de Israel prevalecia, amado. No livro de Romanos, a partir do capítulo 12, nós temos uma longa sessão que começa com um chamado maravilhoso por parte do nosso Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, para que o povo do Senhor se apresente diante dele como um sacrifício vivo. Se apresente diante dele como um povo julgado pelo Senhor. Se apresente diante dele para conhecê-lo. E nós temos do capítulo 12 até o capítulo 16 esse trabalhar poderoso do Espírito Santo pela palavra, julgando a casa de Deus, para que este culto que está ali no começo do capítulo 12 seja um culto continuado, um culto permanente, um culto onde verdadeiramente Deus tem prazer em estar, em operar. E nós, irmãos, queremos olhar para esses capítulos em outras ocasiões, em outros momentos. E vamos buscar o Senhor para que o Espírito do Senhor venha fazer esta palavra, essa espada afiada de dois gumes, passear, transitar o nosso coração. Porque o Senhor deseja fazer isto. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, eu queria que você abrisse comigo. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e mais cortante do que espada ou adaga de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Como que o Senhor nos julga? O Senhor nos julga pela palavra dele.
O autor de Hebreus, nesse capítulo 4, ele fala que a palavra de Deus, manuseada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai funcionar na vida daqueles que querem andar com o Senhor e conhecer o Senhor. Vai funcionar como uma adaga, como uma espada de 2 gumes. E ela vai abrir o nosso ser, nosso coração. E ela vai nos expor de dentro para fora. E ela vai mostrar tudo que somos. Ao ponto de separar alma de espírito, juntas de medulas. E o autor está dizendo aqui que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Senhor nos conhece. E Ele sabe aonde precisamos ser alcançados. E Ele quer nos alcançar com a sua palavra. Quando você olha para o livro de Apocalipse, capítulo 1 e 2, uma das coisas que você vai encontrar ali na visão de João é o Senhor Jesus visto como uma espada afiada saindo de sua boca. E quando ele fala com as 7 igrejas que estão ali naquele início do livro, e julga aquela igreja, fala de seus pecados, fala de seus desvios, fala de seus caminhos, fala de suas fraquezas, fala de tudo aquilo que tem entristecido o seu coração, o Senhor fala com aquela espada afiada que sai da sua boca. Por isso Paulo, nesse capítulo 12 de Romanos, nós vamos ler aqui 2 versículos e já vamos encerrar, irmão. Ele coloca algo maravilhoso. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas como fazer isso, amor? Como chegar nisso? Como alcançar isto? Isto é consequência do quê? Não vos conformeis com este século. Ou seja, este culto, esta vida de adoração, de comunhão, de relação íntima, verdadeira, profunda, santa, que agrada o coração de Deus, que Deus tem prazer nela, que Deus recebe, que Deus tem buscado no seu povo, não é fruto de outra coisa, senão deste julgamento que o Filho de Deus promove na vida dos santos. Ou seja, desta não conformação com este mundo. Só pode estar presente, ou só pode ser realidade, este culto, a partir ou depois desta separação, ou desta não conformação com o mundo. Israel, antes de ser julgado por aqueles juízes que Deus levantava, ele estava dando seu culto para ídolos. Ele estava adorando os postos ídolos. Ele estava invocando Baal. Deus não tinha mais nada ali em Israel. Não havia nada que tivesse lugar na presença do Senhor.
não havia aquele cheiro agradável que subia até as narinas do Senhor, porque Israel estava dando o seu culto a ídolos. Ou a Satanás, se queremos ser mais claros e precisos. Mas a igreja pode estar diante do Senhor, oferecendo este culto racional, santo e agradável, porque ela não tem mais a forma do mundo. Ela foi julgada por Cristo. Ela está sendo julgada por Cristo. Este culto é fruto deste julgamento. Nada antes deste julgamento vai se consagrar a Deus. Nada antes desse julgamento será separado para Deus. Nada antes desse julgamento tem prazer em Deus. Pelo contrário, tem o seu prazer naquilo que não é de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Despivos do velho homem que se corrompe e revesti-vos do novo, que é criado segundo Deus em justiça, retidão e santidade. Nós não podemos nos transformar. Nós precisamos ser transformados por outro. E quem nos transforma é o Senhor Jesus, por obra do Espírito Santo de Deus. E então, tereis uma nova mente. Então, podereis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, só podemos conhecer o Senhor nesse caminho. E só há paz neste caminho. Maravilhoso ouvir Paulo dizer aqui, né? Que nesta vontade de Deus, que esta vontade de Deus, ela é agradável. Quando o juiz julgava Israel, Israel experimentava paz. 20 anos de paz, 40 anos de paz, 10 anos de paz. A vontade de Deus é agradável, ela é perfeita, ela é boa. Mas não tem outro caminho. Erramos quando achamos que nós temos um botãozinho que a gente aperta ele em nome do Senhor Jesus e a nossa vida passa a ser uma maravilha. Esse botãozinho ele pode ter muitos nomes. Podemos apertar o botãozinho da religião, né, em nome de Jesus. Podemos apertar o botãozinho do nosso conhecimento em nome de Jesus, achando que se eu conhecer muita coisa a respeito de Jesus, minha vida vai... Se eu for um bom frequentador de reuniões, quem sabe se eu alcançar algum título, né, algum nome, algum reconhecimento. O inimigo não saía do território de Israel enquanto o juiz não se levantasse e julgasse o povo.
Não há culto, querido, naquilo e por aquilo e através daquilo que ainda não foi julgado por Jesus. Não há adoração. Não há aceitação diante do Senhor. Não há comunhão, não há revelação. Mas há muita confusão, perturbação. Às vezes escravidão. Porque é um terreno, como nos dias de Gideão, os amalequitas podem entrar e sair quando querem. Israel plantava, preparava sua colheita. A hora que ia colher, o amalequita vinha primeiro e comia tudo. Mas quando o Senhor levantou Gideão, ele julgou o povo, ou seja, cortou o poste ídolo, destruiu o altar de Baal. Os amalequitas tiveram que ir embora. E houve paz em Israel. Busquemos o Senhor. E não vamos atrapalhar o Espírito de Deus de usar a sua palavra. O Verbo encarnado, a palavra de Deus é viva para julgar as nossas entranhas. Não só particularmente, individualmente, mas isso precisa ocorrer, irmãos. E nós, como Assembleia do Senhor, também. O que nós queremos, afinal? O que estamos buscando? Quais são nossos interesses? Por que estamos aqui? Senhor, tenha misericórdia de nós. Por tua graça, Senhor, por tua graça. Sara as nossas vidas, Senhor. Temos andado doentes, Senhor, nesta terra, em fraqueza. Ah, como precisamos de Ti, meu Senhor. Te suplicamos nesta noite. Que o Senhor nos ajude. Queremos ser um povo tratado por Ti, meu Deus. Um povo submisso à Tua vontade bendita. Quebra a dureza do nosso coração, Senhor. A nossa teimosia. A nossa insistência, Senhor. Oh, Senhor, te suplicamos. Levanta, Senhor, os teus vasos, os teus instrumentos. Aqueles que o Senhor irá usar, meu Deus, para trazer grande cura para as nossas vidas nestes dias do fim. Que suplicamos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém.